mais pra se ocupar. Mesmo assim eu sei que este lugar aqui vai estar. Então, como sempre serão amigos, aqueles dias são especiais pra nós. Mostra todos o show começou, faça a história que você desejou. Aproveite para que você possa sonhar e viver para sempre também. E aí, rapaziada, é o seguinte, hoje estamos aqui para falar de roteiro. Por que sobre o roteiro, Alexandre? Você pergunta. Porque eu quero, louco. É o seguinte, hoje eu acordei no YouTube, eu falei, mano, hoje eu vou gravar pra caralho. Esse canal vai ter vídeo. E mano, eu tô desde manhã tentando gravar e nada, porque eram as crianças fazendo barulho, a memória do meu celular descarregou, quer dizer, acabou a memória. Vamos ao objetivo antes que aconteça isso de novo. O vídeo se tratará de roteiro. Por quê? Eu li mangás atualmente com roteiros muito bons, outros nem tanto assim, outros me deram ideia para esse vídeo. Ai que beleza. E eu vou começar citando de um amigo meu, a obra de um amigo meu. A obra dele, fantástica. Em si, bem trabalhadinha e tal. Só ele só pecou em uma coisa. Narração. Pessoal, não narrem o que vocês irão mostrar na história. Não narrem isso, não tem necessidade. Não faça uma narração spoiler. O que ele fez foi uma narração spoiler. Ele narrou como se a missão... Ele já disse o que era o mangá. Já disse o que seria a primeira missão, entendeu? Isso num game até vai, mas é uma história em quadrinho, então tem que tomar cuidado. Por quê? O que acontece? Vamos supor, o mangá dele envolvia bruxas. Eles lutavam com bruxas, tá? Tem gente que talvez não goste desse tipo de história em quadrinho. O que acontece? Ouviu bruxa, ouviu tal coisa, a pessoa não vai dar uma chance pra esse tipo de quadrinho. Não é o que eu gosto, eu não vou ler. Agora, se eu não souber do que se trata esta obra, é claro que eu vou ter muito mais interesse por ela. É óbvio que eu quero saber o que vai acontecer numa obra que eu estou lendo. Eu não preciso saber do que ela é antes de eu começar a ler ela. Eu só preciso ter noções básicas. A capa vai me mostrar que tal coisa vai acontecer. Ali, eu li a capa, me interessei pela capa. Faça uma boa capa, tá, pessoal? Para seus mangás, história em quadrinho. Chame a atenção do leitor na capa, se possível. Façam isso, trabalhem duro. E o que acontece? No caso, ele errou nisso, mas o resto da história dele é muito boa. Então, mano, você não pode entregar tudo. Faça como o Crest Gale, o Gale, acho que Gale, o Crest Gale. O mangá de um amigo meu, João e a Fernanda. Mandaram bem pra caramba. O mangá deles é muito bom, muito bom. A história é contada. Narre, não o que vai acontecer no mangá que eu vou ler. Narre o que passou antes, alguma coisa assim. Aí você pode narrar, é legal a gente saber até as curiosidades do que a história passou antes. Mas não é a ideia central, entendeu? Logo de início. Eu não preciso, eu quero descobrir a ideia central, eu não quero saber a ideia central do mangá. Essa é uma dica que fica para qualquer um que vai fazer roteiro. E agora uma dica para quem tem medo de começar a fazer roteiro, a escrever uma história, colocar ela no papel. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que ninguém vai fazer nada por você. E outra coisa, faça o que você gosta. É importante isso. Se você quer fazer uma história de quadrinho, eu acredito que não seja para ganhar dinheiro de início, né? Porque você gosta de algo. Se você gosta, faça o que você gosta. Por exemplo, eu vou chamar isso de história foda-se. O vídeo poderia se chamar História Foda. Faça uma história foda-se. Porque é mais ou menos isso que eu quero dizer nesta parte. Só que se colocasse foda-se na descrição, pode ser que eu tome strike. Então não é muito inteligente. Então não vai ser História Foda-se o nome do vídeo. Tipo, esqueci o que eu tava falando, cara. Ah, sim, História Foda-se. História Foda-se, no caso, eu criei meu mangá, tipo, vocês viram lá na reação. Não era bonito, não era uma coisa bonita no Dragão do Clássico. Mas eu fiz porque eu gostava, tipo, qual foi a ideia de Dragão do Clássico? A ideia inicial foi, eu gosto de luta, gosto de poderes e gosto de treta na escola. Caralho, isso daria uma boa história, eu vou fazer. Aí eu peguei e fiz o que? Coloquei no papel, eu nem escrevi o roteiro. Eu falei, vou colocar esses dois elementos e vou fazer um capítulo da minha história com esse elemento. Aí, a cada dia, tipo, eu fiz uma página e eu tinha uma ideia. Na outra eu tinha outra. Na outra eu tinha outra. Esse é assim que você exercita a sua criatividade inicial. Vou chamar de criatividade inicial.
o ponto base, a base do conhecimento. A base do conhecimento para você conseguir entender como se faz uma obra. Eu comecei errando mesmo, foda-se, eu queria fazer a história, foda-se, fiz o que eu gostava. Se as pessoas fossem ler, se elas gostassem bem, se não gostassem também. Mas como eu gostava da história que eu estava escrevendo, então eu não parava. Porque você precisa ter isso, você precisa saber que a história que você está fazendo vai longe. Você está querendo criar aquela história de verdade. Isso é importante. No meu caso foi isso. Então passou os capítulos e eu fui melhorando, fui entendendo, fui melhorando. Até que eu vi que eu estava melhorando para um lado que não era tão bom assim. Aí eu voltei atrás e comecei a criar minha história do zero. Isso é no amadurecimento. Você cria uma história, você não tem total noção do que você vai fazer nela, vai acontecer isso. Você vai começar a fazer coisa louca, atrás de coisa louca, uma hora você vai entender. Foi assim que funcionou comigo, pelo menos. Eu tava desenhando, recebi bastante crítica. Até que eu comecei a ler essas críticas, entender e tal. Porque eu era um ignorante, como eu falei. Antes, a vontade que eu tenho de voltar no passado, dar um bicudão, uma voadora, assim. Bem na cara, dizer desgraçado. Porque, mano, eu era ignorantão. Eu não ouvia crítica nem nada. Só queria saber do meu nariz mesmo, eu desenhava, foda-se. E isso, mano, de início, você faça a sua história, foda-se, mas depois, se você quer levar ela, eleve ela para um ponto maior, que você gosta de fazer, entendeu? Fica essa dica pra você. Agora, pra você que já fez no roteiro, está sem ideias, você que... eu faço roteiro desse jeito, será que é o jeito que é o melhor? Assim, eu não acredito que tenha uma regra qual você deva seguir no roteiro, já que a história é você que conta. O que julga um roteiro bom de um roteiro ruim, talvez, né? Deve ser falas repetitivas, uma ideia não tão bem elaborada, um pouco exploração de roteiro. Isso pode ser um ponto crítico do roteiro. Mas no caso, o meu tipo de criação do roteiro. Eu criei meu mangá baseado no jogo do Resident Evil 6 que eu vi. E aí eu vi que tinha 3 protagonistas. Aí eu falei, legal ter protagonista. Aí depois que eu joguei bastante, eu vi que esses protagonistas se encontravam num ponto da história. Eu falei, cara, isso é uma história da hora, louco. Aí eu peguei e voltei, né? Eu falei, cara, eu vou escrever Dragões, acho que agora já tenho uma noção, né, do que eu vou fazer. Aí eu falei, vou fazer 3 protagonistas, porque eu nunca vi esse mangá. Se você viu um mangá com 3 protagonistas, meu amigo, comente no comentário. Eu vi um mangá com 3 protagonistas e mande para mim ler, porque pode ajudar eu com a minha história, entendeu? Pode ser uma referência. E é isso, você conseguir criar a sua história. Mas no caso, eu vou ensinar como eu faço, por exemplo, meu método. Significa meu método, significa que eu sou o Deus. Não posso fazer diferente, cara. Não, já disse. Não tem roteiro errado e roteiro certo. Tem um roteiro do jeito que você faz. Tem algumas coisas que podem ser criticadas, mas no meu caso eu vou explicar o que eu faço na hora do roteiro. Tipo, eu criei 3 personagens, dei cada núcleo pra cada um tem um núcleo, no caso, um lugar onde eles moram. Tipo, um é ladrão, o outro é mais riquinho e o outro é pobre. Tipo, aí o pobre quer encontrar a família dele, quer encontrar o pai. Eu tô inventando uma história aqui, tá, gente? Eu não vou dar spoiler também. Quer encontrar o pai biológico, que ele vive com a família que não é biológica dele, e vai dizer que isso não existe. A maioria dos filhos adotados quer encontrar os pais biológicos e tal. Alguns não, mas a maioria sim. E aí o outro quer ser ladrão, pá, roubar os bancos. E aí o que acontece? Vamos montar essa história. Estou jogando por cima a ideia aqui, ó, por cima. Liguem acontecimentos, faça o acontecimento central, tipo, esse menino não conhece, não sabe quem é ele não sabe nem qual é o nome verdadeiro dele. Ele vai atrás de descobrir o nome dele. Aí o primeiro ponto da história é até ele descobrir o nome dele. Ele correu, aí você coloca os acontecimentos aqui, ele conheceu pessoas, essas pessoas levaram ele até que ele conseguiu descobrir o nome dele, depois que ele viu que aconteceu um acidente e lá estava o coisa. E aí ele descobre também, mais pra frente, ele aí já começa a diminuir a esperança dele por encontrar os pais biológicos dele podem estar mortos, já que ele encontrou isso no acidente, esse acidente que tinha o documento dele e tal, com a foto dele, com o nome real dele, que levaram até ele. Aí depois ele encontra os pais, que o pai dele na verdade tá morto, mas aí pra ele descobrir que o pai dele tá morto é outro ponto.
liguem pontos nas suas histórias, lugares centrais, que aí você consegue conduzir bem ela até ela chegar naquele ponto. Joguem pontos de objetivo. Pontos, eu vou chamar de pontos de objetivo. Faça pontos de objetivo para cada personagem. Que isso vai te dar um horizonte. E uma coisa, se você quer criar uma história, pense nela. Se for um one shot, por exemplo, um one shot pode ser que você pode criar ela começo, meio e fim. Pensa no começo, no meio e no fim. Qual começo? O começo vai explicar o personagem, tal. No meio vai acontecer um acontecimento que vai mudar a cabeça do personagem. Aconteceu um acontecimento que vai mudar a cabeça do personagem. E lá ele vai enfrentar o vilão no final. Pense nesses 3 acontecimentos e pense como vai acontecer até chegar lá, entendeu? Assim que se monta uma história. E tipo, é isso, não tem muito segredo em fazer uma história. É você usar sua criatividade e viajar na sua mente. Eu acabei de criar essa história do adotado aí. Acabei de criar. Tá vendo? A história funciona assim. Tô criando aqui com vocês agora. Não fiz roteiro nem nada desse vídeo. Tem falando, vou falar do meu adotado. Não, tô fazendo agora. É isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Porque se você não deixar o like, o YouTube não enviará mais vídeos meus para você. O YouTube tá ó. Se inscreva no canal se você gostou. Até a próxima. Eu estou tentando gravar esse vídeo aqui tipo, desde que eu cheguei da caminhada. Isso era 4 horas. Agora que horas que são agora? 8 horas. Porque meu celular tá depois da memória. E eu tive que fazer os esquemas aqui. Agora foi. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E que Deus ilumine o coração de vocês. E que vocês voltem sempre para ver meu canal. Porque eu preciso de dinheiro para comprar uma câmera boa. Para gravar vídeos bons. E também não tá fácil pra ninguém, né? O Brasil não tá foda. Falando no Brasil, eu lancei o clipe lá no meu canal de rap. Depois dá uma passada lá. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe seu like também, se inscreva. É nóis. Rumo aos 100 likes no outro, tá ligado? E esse aqui 200. Não vai chegar a 200 então. Tamo junto. Tá quase de graça, não existe trânsito. O país tá cada vez maior, aumentou nosso rebanho. Temos água potável e nariz fora do pó. Não temos mais pessoas em uma situação de dar dó. Crianças correm felizes, vivendo pra passar tempo. Todas esperançosas esperam o seu momento. Como mudou essa realidade? Quem pra trás o que se vê a maldade. Guerrilha, pessoas sem trilha, formando quadrilha, causando epidemia. Almas pias foram recuperadas lá do calabouço. Pessoas clamavam por ajuda e agora não tem ninguém mais louco. E o que vemos são lutas iguais. O país tá unido, agindo pelas causas sociais. Não temos mais interesses, mais individuais. Pessoas nos ônibus lutam pra seguir em frente. Nos hospitais